Vamos lá, mais uma aulinha aqui, reta final do nosso preparatório, estudo orientado para o Prof. Letras. Segunda parte aqui da aula 4. Nós temos aqui, questões novas sobre temas novos e questões que vão servir como revisãozinha aí de gramática pra gente, tá? Revisãozinha aí de gramática que nós precisamos para mandar bem na prova, tá? Vamos começar aqui. Sobre outra possibilidade de pontuação do período em conformidade com as relações sintático-semânticas da língua portuguesa. Quando fala sintático-semânticas, meu povo, tá querendo dizer com relação à estrutura e ao sentido, a manutenção do sentido original do texto, tá? Então vamos lá. A retirada da terceira vírgula é aceitável. A terceira vírgula qual é? É essa daqui. Essa é a terceira vírgula. Vamos ver qual é o contexto dessa vírgula. Ela está ao final de uma oração adjetiva explicativa. Por que eu sei que ela é explicativa? Porque tem aqui uma outra vírgula iniciando essa oração. Está isolando essa oração. Esse que aqui se refere a em tempos de desinformação, tá? Esse que aqui é pronome relativo. Pronome relativo. Ok? Então, olha só. Se eu retirar essa vírgula aqui, mantém a correção estrutural? Mantém a correção de sentido? Obviamente que não. Por quê? As orações subordinadas, adjetivas, explicativas são sempre isoladas por vírgula, por travessão ou por parênteses. Por vírgula, travessão ou parênteses. Então isso é uma obrigatoriedade sintática da qual nós não podemos abrir mão sob pena de estar cometendo ali um erro gramatical ou alterando o sentido da frase. O que acontece? Tem uma questãozinha aqui que nós não abordamos, mas que eu vou falar agora. As orações subordinadas, adjetivas, restritivas se caracterizam por não ter vírgula, correto? Porém, pode haver vírgula ao final da oração, tá? Ao final da oração. Então, assim, na explicativa, a vírgula abre, a vírgula fecha. Na restritiva, a vírgula não abre. Geralmente a vírgula não fecha, mas pode fechar. Ok? Mas é só a vírgula e é só fechando. E geralmente é quando a oração é muito extensa. Tá? Beleza? Para marcar ali o final daquela oração subordinada. Então, a retirada da terceira vírgula não é aceitável porque cometeríamos erro gramatical. Não é aceitável. O primeiro ponto, que é esse daqui, pode ser substituído por vírgula. Vamos lá.
tem um período completo aqui, né? Aos governos conservadores, pouco lhes importa instituir tal prática pedagógica. Ponto. Em tempos de desinformação, etc. O que poderia haver aqui, gente, é a substituição de ponto por pois ou por porquê. Tem uma relação ali de explicação, de causa entre os dois períodos, mas não colocar uma vírgula, tá? Tem um período completo ali, o período seguinte não é subordinado sintaticamente a ele, então não cabe aqui uma vírgula, nem subordinado nem coordenado, tá? Então aqui também descartamos essa possibilidade. O segundo ponto pode ser substituído por ponto e vírgula. Qual é o segundo ponto? É esse aqui, ó. Mídia, ponto. Portanto, vamos lá. A gramática nos diz que conjunções como as conjunções adversativas e conclusivas podem ser antecedidas por vírgula ou por ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então, como é que ficaria aqui esse trecho no caso de substituição por ponto e vírgula? Você quer lá criticar a mídia, ponto e vírgula. Portanto, ou, não é o caso, né? Não é esse exemplo, mas uma outra possibilidade. Ponto e vírgula, mais, ponto e vírgula, porém, ponto e vírgula, logo. Isso aí dá discursivamente uma ênfase maior nessa oração coordenada que está sendo iniciada pela conjunção. Uma questão de escolha estilística, ok? Então, a estrutura se mantém correta e o sentido se mantém o mesmo, tá? Então, aqui, nosso gabarito é letra C. O segundo ponto pode ser, sim, substituído por ponto e vírgula. A colocação de uma vírgula após portanto é inaceitável. Claro que não. É aceitável, porque pode ser portanto, vírgula, mais vírgula, pode ter uma vírgula aqui, mesmo iniciando a frase. Portanto, vírgula. Mais uma luta a se travar junto às instâncias políticas de âmbito municipal, estadual e federal. O que acontece? Portanto, logo, entretanto, no entanto, todavia, são conjunções que têm uma origem adverbial. Tanto é que nós encontramos, né, essa conjunção aparecendo em locais diferentes da sentença. Essa conjunção podia estar aqui, ó. Mais uma luta, portanto, a se travar. Ou mais uma luta a se travar, portanto, junto às instâncias políticas em âmbito municipal, estadual e federal. Aqui nesses casos, tanto aqui quanto aqui, ela não estaria, não poderia ser antecedida de ponto e vírgula. O ponto e vírgula é somente quando as conjunções iniciam a oração. Só quando elas iniciam a oração. Quando elas vêm ali mais pro meiozinho, aí não pode, tá? Então, nosso gabarito, letra C. Beleza? Vamos lá. Aqui é questão de função sintática. Função sintática do lhe, função sintática do se. O lhe, meu povo, ele é originalmente um objeto indireto. Ele vai reger complementos
que substituir complementos verbais iniciados pela preposição a ou pela preposição para. O lhe é o objeto indireto por excelência. Se a gente pegar algumas gramáticas, vai ver que, por exemplo, o complemento de precisar, precisamos de alguma coisa, esse complemento não é objeto indireto, ele é complemento relativo. Porém, pela nomenclatura gramatical brasileira, todo e qualquer complemento verbal iniciado com preposição é objeto indireto, mas o objeto indireto, na essência, é o lhe. São complementos verbais iniciados com a ou para, que podem ser substituídos por lhe e que tem um traço, chama de mais animado. É o alvo de alguma ação. E esse traço mais animado é que é uma pessoa ou um ser tratado como pessoa, tá? Então, já podemos aqui descartar a letra B, naquele nosso macete, e a letra D, porque afirmam que aquele lhe ali é objeto direto, e nunca vai ser. O lhe nunca vai ser objeto indireto. Ele nunca vai ser objeto direto. Ele pode não ser sempre objeto indireto. Em frases do tipo, socou-lhe a cara. Socou-lhe a cara. Esse lhe aqui significa socou a cara dele. Tem o valor de posse, de adjunta nominal, socou a cara dele, né? Então não é objeto indireto, mas também não é objeto direto. Como complemento de verbo, lhe sempre é objeto indireto. Tudo tranquilo? Tudo certo? Beleza. Seguindo aqui então, nós temos letra A, exerce função de objeto indireto, ok. Letra C, exerce função de objeto indireto, ok. Tá? Precisamos ver então agora o que é dito acerca do C. A opção A diz que esse C é partícula passivadora. A opção D diz que esse C é índice de indeterminação do sujeito. Olha a frase aqui, ó. Se usam em que? Se usam fake news. Se usam fake news. E aí continua, mas só importa pra gente aqui, a gente consegue fazer só com isso. Se usam fake news. Vou apagar esse S aqui que tá horrorível. Será que eu consigo? Consegui. Se usam fake news. Temos aqui o C. Como é que eu vou distinguir um C de partícula passivadora para índice de indeterminação do sujeito? Observando o verbo. Se eu tiver um C seguido de verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais uma expressão nominal, eu tenho uma coisa. Se eu tiver um C seguido de verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo mais preposição, eu tenho outra coisa. No primeiro caso, nós vamos ter uma voz passiva sintética. No segundo caso, nós vamos ter sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Então, no primeiro caso, o C é
partícula apassivadora. No segundo caso, é índice de indeterminação do sujeito. Basta a gente observar esses critérios. E ainda tem mais um, que nesse caso aqui, o verbo concorda com o sujeito. Com o sujeito. Sujeito paciente. Eu inventei uma abreviatura aqui, uma abreviação para sujeito que, né, foi São Januário. Eu, como vascaíno, de repente estou pensando num jogo que vai ter mais tarde. Tá? Então aqui, ó, concorda com o sujeito. É por isso que, né, que tem aquelas regrinhas, né, aqueles certo e errado, né? Aluga-se casas, não é alugam-se casas, porque nesse caso quem aluga alguma coisa. O que é alugado? O que são alugadas? As casas. Então tem que manter a concordância, tá? Já em precisa-se de pedreiros, precisa-se de professores, o verbo continua na terceira do singular, aquele ser é índice de determinação do sujeito e o de pedreiros não é sujeito. É o complemento do verbo transitivo indireto, tá? Tanto é que ele não pode ser sujeito. Isso aqui é mais do que um macete, né? É saber a regra. Porque se eu tenho preposição, eu não tenho sujeito. Porque não existe sujeito preposicionado. Ok? Então aqui, ó, se usam fake news. Esse verbo, quem usa, usa algo. Verbo transitivo direto. Fake news aqui mantém relação de concordância com usar. Fake news está no plural, por isso que usam aqui está no plural. Eu não tenho uma preposição separando um do outro. Então, ó, o que é que são usados? Fake news. Então, se eu tenho o verbo transitivo direto mais uma expressão nominal sem preposição, estabelecendo concordância entre um e outro, aqui eu tenho um caso de voz passiva sintética. Se eu tenho um caso de voz passiva sintética, esse C aqui é partícula apassivadora e não índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo? Então aqui, nosso gabarito, letra A. Certo? Gabarito, letra A. Então, o macete é esse, tá, gente? C mais verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto é voz passiva. C mais verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo, sujeito indeterminado. E se é voz passiva, vai ter sujeito, vai ter obedecer todos os critérios de concordância, tá? Seguindo aqui, próxima questão, fala sobre paralelismo. Paralelismo sintático e paralelismo semântico. O que é o paralelismo sintático? O paralelismo sintático obedece ao seguinte princípio: função igual, forma igual. O paralelismo semântico diz respeito a palavras do mesmo campo semântico ou
ou uso de expressões que vão ali estabelecer a relação semântica correta. Relação semântica correta. Então eu não posso, por exemplo, usar um porém se a relação semântica estabelecida entre as duas orações é de causa ou de explicação, tá? Então aqui, ó, afinal, a rigor, o poema não serve para nada. Ou bem a leitura de um poema, recompensa a si própria, ou bem ela não vale absolutamente nada. Aqui esse ou bem repetido está colocando no mesmo patamar que a leitura de um poema recompensa a si própria ou não vale absolutamente nada. Isso aqui é a gente chama de correlação de alternância, tá? É equivalente a ou. Porém, o uso desse ou bem estabelece aqui uma relação de que esse trecho aqui está intimamente relacionado a esse outro trecho aqui. E dá ali um destaque maior, uma ênfase maior a essa relação. Esclarecendo que é uma coisa ou outra, que não existe possibilidade de uma coalizão, né? De uma concordância entre os dois conteúdos. Isso que tem aqui, isto é, vale por si, é o que a gente viu já, que é um termo intercalado, né? Uma intercalação. Um termo intercalado, tá? E se não tivesse esse ou bem, esse termo intercalado talvez não pudesse estar aqui. Que faria assim, ó: a leitura de um poema recompensa a si própria, isto é, vale por si, ou ela não vale absolutamente nada. Aí já embolou o meio campo todo. O uso de ou bem mostra para o leitor que ele não deve perder de vista que isso e isso é que estão relacionados nessa relação de alternância que indica uma exclusão mútua, né? Não é uma só opções, é uma exclusão. A escolha de um necessariamente exclui a possibilidade do outro. Então, ó, o paralelismo sintático marcado pela expressão ou bem. Então, o paralelismo sintático aqui também é feito, tá, gente? Pelas orações correlatas. Orações correlatas. É um tipo de oração correlata isso daqui, tá? Garante a clareza do enunciado? Já vimos que sim. Se não fosse esse ou bem, se fosse usar só um ou, o meio campo ia ele ficar meio que embolado, né? Então já achamos aqui a nossa resposta correta. O paralelismo sintático, marcado pela expressão ou bem, garante a clareza do enunciado. E garante mesmo. Vamos ver as outras. O paralelismo semântico marcado pela forma verbal vale, garante o sentido das palavras. Não. O vale aqui ele tem seu próprio sentido, né? Vale aqui tem no sentido de importância, de valor, mas no sentido de importância. Se não for desse jeito, isso não importa. A leitura do poema não importa. Se for para ler poemas para encontrar sentidos outros que a voltar-se para o próprio poema, aí não tem importância, não vale de nada, não tem valor nenhum, tá? A repetição da expressão ou bem é tão somente um recurso de coerência textual. Vamos pegar aqui, ó, tão somente, porque não é somente um recurso de coerência textual, é também um recurso de coesão textual. Coesão textual. Por quê?
ele traz essa ideia de exclusão, de alternância, porém ele ajuda a estruturar a sentença em termos de progressão temática, não só de coerência textual. Está mostrando que esse trecho aqui se relaciona com esse, ou seja, ligação, coesão, tá? Se fosse assim, ó, a repetição do termo ou bem é um recurso de coerência textual. Só que não somente de coerência textual, mas também de coesão textual. A repetição da forma verbal vale, compromete a progressão das ideias. Pelo contrário, reforça a progressão das ideias. Reforça a progressão das ideias. Isto é, a leitura vale por si ou não vale absolutamente nada. Fica até bonito, tá? Mantido aqui, gabarito, letra A. Vamos para essa questão aqui, para a gente encerrar esse bloco. A repetição da palavra praticamente no primeiro período enfatiza o que foi enunciado. A verdade é que, se praticamente não temos mais tempo livre, isso ocorre porque praticamente todo o nosso tempo... Esse praticamente aqui está enfatizando, além de enfatizar esse conteúdo e esse conteúdo, está mostrando que não se aplica não é uma verdade absoluta. Alguém pode falar assim, eu não tenho tempo, eu tenho tempo livre, eu não estou preso, né? Mas está falando praticamente. E esse temos aqui, essa primeira pessoa do plural, ela está se dirigindo às pessoas que têm pouco tempo livre, ok? Então, está destacando que vem realmente depois aqui do praticamente, ao conteúdo que vem depois. Então, a repetição do praticamente no primeiro período enfatiza o que foi dito, enfatiza, tá? Enfatiza sim. Seguindo aqui, então essa aqui está ok, correta. A sequência linguística, ou melhor, tem a função de corrigir o que será enunciado posteriormente. Vamos lá. Se eu falar assim, ó, gosto de laranja. Gosto de laranja. Ou melhor, de suco de laranja. Esse ou melhor está corrigindo o quê? Está corrigindo a informação que foi dada. A informação que foi dada antes ou a informação que foi dada depois? O que vocês acham? Ou melhor, na verdade, quando usa ou melhor, isto é, quer dizer, melhor dizendo, explicando melhor, o que passa a ter validade textual e argumentativa é o que vem depois. O que está sendo corrigido é o conteúdo anterior. Então, esse ou melhor tem a função de corrigir o que fora enunciado anteriormente. O que fora enunciado anteriormente. Tá?
A relação que se estabelece é: eu disse uma coisa, não era bem o que eu queria dizer, eu corrijo e jogo para frente. É o que chama anteriormente. É o que se chama, em linguística textual, de... Fiquem atentos que pode cair. Modalização autonímica. Modalização autonímica. Isso quer dizer que é quando o enunciador ele corrige, ele modaliza, ele ajeita ali, coloca nos trilhos seu próprio discurso, tá? Então, a número 2 não nos interessa, não cabe pra gente como, o item 2 não cabe pra gente como opção de resposta, tá? Então aqui nós já temos o seguinte, ó, podemos eliminar todas as opções que tem o item 2 indicado como correto. Então já podemos eliminar a letra A e já podemos eliminar a letra C. Ganhamos tempo. Ganhamos tempo. Por quê? Já temos a resposta da questão. Como assim? Se a gente só analisou 2, vamos lá. Faltaram analisar aqui ainda o 3 e o 4, correto? E a opção D diz que o correto é 3 e 4. Só que nós já temos certeza de que a a afirmação 1 está correta. Se a afirmação 1 está correta e nós temos certeza disso, nós também já podemos descartar a letra D, 3 e 4. Então, nós já sabemos que o correto é a letra B e que a afirmação correta, além da afirmação número 1, é a afirmação número 4. Vamos ver por quê? O uso do diminutivo joguinhos marca uma avaliação positiva e afetiva aos jogos eletrônicos. A gente sabe que o diminutivo não marca só tamanho, o diminutivo pode marcar intensidade, o diminutivo pode indicar ali um julgamento, uma afetividade, uma simpatia, uma coisa positiva ou negativa em relação àquele substantivo. No trecho, ó, mesmo aquele que se pretende livre está preso. Preso a quê? Ao princípio do trabalho, ou melhor, inclusive, evidentemente, nos tais joguinhos eletrônicos. Isso aqui tá mal escrito, tá truncado, né? Não sei o que dizer. Né? Se fosse a banca de correção, tiraria ponto seu, tá? Porque o texto está muito truncado. Só fique ligado nisso, né? Porque, ó, ao princípio do trabalho, ou melhor, inclusive, evidentemente, nos tais joguinhos eletrônicos, do desempenho. Muito ruim, tá? Muito ruim esse texto aqui. Enfim, tá? Então, olha só, tá falando que não temos tempo livre. Todo o nosso tempo que parecia livre está preso. Preso ao quê? Ao princípio do trabalho, melhor dizendo, ao princípio do desempenho. Inclusive, o tempo que a gente gasta nos tais joguinhos eletrônicos. Nos tais joguinhos eletrônicos. Você acha que esse joguinho aqui tem uma conotação positiva dentro desse contexto? Se o contexto aborda coisas negativas e diz que os joguinhos eletrônicos também são responsáveis por nos manter nessa coisa negativa, é porque ele não tem uma avaliação positiva nem afetiva, né? É uma avaliação negativa dos joguinhos eletrônicos. Uma avaliação negativa. Ok? Negativa. O travessão em todas as ocorrências poderia ser substituído por parênteses. Onde estão os travessões? Estão aqui, ó, nosso tempo, mesmo aquele que
que se pretende livre. Inclusive, evidentemente, os joguinhos eletrônicos. Esses travessões aqui, eles estão fazendo a função de isolar comentários, isolar intervenções, comentários do autor, né? Isolar explicações. Nesse caso aqui, quando isso acontece, o travessão pode ser substituído por parênteses sim, tá? Você vai ter ou travessões ou parênteses, em alguns casos menos comuns, colchetes, certo? Os mais comuns são esses dois aqui mesmo, travessões e parênteses. Só que não é todo travessão que pode ser substituído por parênteses, ok? O travessão, por exemplo, que indica um discurso direto, o travessão do discurso direto não pode ser substituído por parênteses. Ele só vai poder ser substituído por parênteses quando ele vier duplo, quando ele vier isolando, tá? Beleza? Certo? Então seguimos aqui. O travessão nesses casos pode ser substituído por parênteses? Sim. Gabarito. Estão corretos. 1 e 4. Confirma aqui o gabarito. Letra B de bola. A gente já teria terminado de responder a questão há bastante tempo. Ganharemos tempo para redação, ok? Somente a partir da análise dos itens 1 e 2, tá? Obviamente aqui é a aula, foi para explicar o restante e por isso que a gente ganhou esse tempo aqui explicando. Gente, então é isso. Finalizamos aqui nesse momento essa parte, né, esse módulo da aula 4 e vamos lá, reta final é estudar, é fazer os simulados, é reler os textos, é revisar as questões, é revisar as provas, principalmente fazer os simulados. Não deixem de fazer os simulados, não deixem de enviar o texto para a análise e correção da prova discursiva, ok? Eu fico por aqui por enquanto, um abraço e até a próxima. Valeu!